família de Deus na terra, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Esta é uma igreja que cumpre a um desígnio de Deus para essa cidade e para a obra do Senhor. Nós cremos que aqui estamos, não soltos num quebra-cabeça e não sabemos o nosso lugar. Somos uma peça bem encaixada, bem lapidada, e estamos aqui todos cumprindo a desígnios do Senhor. Nós estamos aqui hoje celebrando uma história, ou melhor dizendo, nós estamos aqui celebrando várias histórias de vidas transformadas, em primeiro lugar. Cada um de vocês é uma história de uma vida transformada, de um casamento transformado, de uma família transformada, de uma saúde transformada, de uma obra financeira transformada. Nós estamos celebrando também sonhos que se tornaram realidade, sonhos que consequentemente se tornaram realidade porque foram inspirados por Deus. O nosso ministério, ele tem uma visão dada por Deus, não é uma visão humana. Essa visão, como é dada por Deus, que nós a entendemos como um desígnio, como um plano do Senhor, ela tem que se cumprir, e tem que se cumprir integralmente. E essa visão não é para uma igreja, parede ou placa. Essa visão que Deus nos dá é para a sua vida, para a sua família, é para o seu chamado profissional, para os seus negócios, para a sua vida na terra, cumprindo algum desígnio de Deus, para o seu ministério, né? Para aquilo que envolve todo o seu ser. Nós temos a certeza de que já vimos muita coisa acontecer aqui nesta cidade, em termos de obra de Deus na vida de cada um, reunindo essas vidas e transformando num povo que sirva a Deus, que agrade ao Senhor. Mas por mais que a gente testemunhe, por mais que a gente testifique da graça e da verdade em cada vida, eu queria dizer à igreja que nós ainda não vimos nem um pouquinho daquilo que Deus vai fazer. Nós temos a certeza e a convicção de que Deus não tem uma obra fechada e já vimos aquilo, acabou e agora nós ficamos remediando a nossa vida com aquilo que nós já vimos. Não. Nós não estamos remediando nada, nós estamos abertos, alargando o espaço da nossa tenda para vermos aquilo que virá, porque o nosso Deus é um Deus ilimitado, o nosso Deus não tem limites. Você não pode nunca dizer, eu já cheguei até aqui, basta, acabou, era o que Deus tinha para mim. Não, Deus é um Deus de recomeços, Deus é um Deus de novos começos, Deus é um Deus de novidade de vida. Então nós não vimos ainda nada, praticamente, daquilo que Deus tem para manifestar em nossas vidas e em nosso meio. Deus é um Deus inovador, Deus é um Deus criativo, Deus é um Deus surpreendente, e Ele vai lhe surpreender a partir de agora, mais do que você já teve surpresas de Deus. Em Isaías 43:19, o Senhor diz, eis que faço coisa nova, está saindo à luz. O Senhor já fez coisa nova quando nos trouxe para cá, quando a graça chegou, quando Ele levantou pessoas aqui cortadas pela palavra da graça, a palavra predestinada de sabedoria. Nós vimos testemunho, ouvimos testemunho da nossa pastora disse, né? Eu estava quebrada quando a graça chegou à minha vida, eu estava arruinado, eu estava sem perspectiva, sem esperança. Eu também estava, e talvez se nós fizéssemos uma pesquisa aqui, todos nós estávamos sem rumo na vida, estávamos todos perdidos, e o Senhor fez isso aqui, pôs um caminho no nosso deserto e rios no ermo. Eu louvo a Deus porque o Senhor pôs que eu estava no deserto, e Ele mostrou um caminho que eu tinha que seguir por Ele para sair daquele deserto. Ele pôs rios, eu não tinha, eu disse que eu ouvi uma cassete do apóstolo Miguel hoje 9 vezes. Você acha que eu tinha sede? Eu estava morta, né? Eu estava dentro de uma secura, porque aquela palavra ia me descedentando. Você imagina você ficar ouvindo naquele toca-fita antigo de alto reverso, vai, acaba, volta, acaba, volta, acaba, volta. Eu fiquei 9 horas, porque cada cassete tem mais ou menos 1 hora, a mensagem do nosso apóstolo, nossas mensagens. Então você imagina 9 horas ouvindo a mesma palavra. Deus colocou rios no meu ermo, Deus colocou um deserto no nosso caminho. Eu creio que a graça de Deus é isso. Deus trouxe a revelação da graça para as nossas vidas, e Deus colocou um caminho no deserto de Londrina e colocou rios no ermo dessa cidade, colocando uma igreja que prega a genuína graça de Deus para exatamente
Senhor, mas nós temos que pensar daqui para frente. Nós chegamos até aqui, ótimo, maravilhoso, glória a Deus, mas e daqui para frente? Estamos iniciando uma nova década. O que vai ser daqui para frente desta obra, não é? Por isso que o Senhor está nos dizendo, vamos voltar lá em Isaías 54, 2 e 3. 54, próximo. Isso. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Então você não pode ter assim, cheguei até aqui, ponto. Deus resolveu coisas na minha vida, mas faltam coisas, não faltam? Na minha faltam coisas para Deus resolver, para Deus manifestar. Há um tempo certo para essas coisas acontecerem. Então Ele está falando, alarga o espaço da tua vida. Você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Quer dizer, tem coisa maior para chegar. Tem coisas extras para acontecer na nossa vida, amém? E Ele diz, a tua posteridade possuirá as nações. Amado, posteridade são filhos, são descendentes. Se você não quer entender como filhos na carne, você tem que entender que nós também geramos filhos espirituais. Vocês hoje são meus filhos na fé. Alguns não ouviram de mim diretamente, mas já são meus netos. Meus bisnetos, nós geramos filhos. E o Senhor diz que os nossos filhos, a nossa posteridade, seja ela humana, seja ela espiritual, vai possuir as nações. Quer dizer que essa obra vai se estender humanamente pelas nossas famílias abençoadas na casa de Deus e vai se estender pelos filhos gerados pela palavra, os nossos filhos na fé. Então, você tem que receber isso em seu espírito, que você vai transbordar, que esta igreja vai transbordar, você vai possuir e você não pode duvidar. Tem uma palavra, se você puder colocar primeiro versículo 2, diz assim, olha, estenda-o todo da tua habitação, como é que a gente impede o crescimento da nossa vida, do ministério, do que Deus tem para nós de chegar? Não impeça a incredulidade, a dúvida impede. Então, se você falar, não sei se isso daí é para mim, não sei se vai acontecer, você está impedindo este ampliar da tua tenda, você está impedindo Deus de trazer coisas a ponto de fazer você transbordar para a direita e para a esquerda. Então, a partir de hoje, nós vamos nos mobilizar para um crescimento. Quem recebe essa palavra? Crescimento espiritual, que é o que comanda toda a nossa vida. Um crescimento material. Você tem que prosperar financeiramente. É seu direito, é vontade de Deus. Você tem que se abrir para um crescimento emocional perfeito, de relacionamentos saudáveis. Você tem que crescer em relacionamentos puros, honestos, sinceros. Isso envolve a sua família. Você tem que crescer na família. Você tem que ter uma família melhor, uma família mais harmoniosa, mais feliz, mais unida, mais próspera. Entendendo o chamado da família, você não pode duvidar. A dúvida pode impedir tudo isso de acontecer. Agora, tenha uma fé radical. Acredite, ponto final. Tenha uma confiança em Deus radical. Eu confio em Deus. Isso no tempo de Deus vai se manifestar. Nós somos, amados, na fé, pessoas radicais. Vocês são fanáticos? Não, fanático é louco. Mas nós somos radicais naquilo que nós cremos. Se está na Bíblia, nós cremos. Se Deus diz que é nosso direito, eu não abro mão. Se eu tenho uma herança para começar a vivê-la em vida, eu não abro mão dessa herança. Eu sou radical naquilo que eu creio. E, consequentemente, eu falo daquilo que eu creio. Então, Deus está falando tudo isso porque Ele quer nos usar nessa sociedade. Você não é uma ilha. Deus tem um plano para a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Por isso Ele está transformando a sua vida. Está lhe revelando coisas que você não sabia, para você ser um instrumento precioso nas mãos do Senhor. E nós vamos invadir outras cidades. Nós vamos invadir o resto que falta de Londrina. Londrina é grande. Quase 1 milhão de habitantes. Tem muita gente para crer ainda nessa cidade. E nós queremos ser esses instrumentos nas mãos do Senhor. Nessa hora, eu sei que tem gente que começa a pensar assim, bispo, você tem mania de grandeza. Eu não. Eu tenho mania de Bíblia. E a Bíblia é grandeza. A Bíblia, meu Deus, é grande. Então nós temos mania de fé.